Bom dia, queridos irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e quero dizer que é maravilhoso estar aqui com vocês para estudarmos a palavra de Deus, para prosseguirmos no estudo do livro de Apocalipse. Nós já estamos na lição de número 9, cujo tema é a visão dos remidos e do juízo. O texto base para a lição é o capítulo 14 do livro de Apocalipse. Na semana passada, nós estudamos os capítulos 12 e 13, onde vimos a terrível perseguição aos cristãos do século I, ali naquela região da Ásia Menor, perseguição realizada pelo Império Romano. Nos capítulos 12 e 13, nós vimos que Satanás, a besta que surgiu do mar, que representa a dominação política, e a besta que surgiu da terra, que representa a dominação religiosa, formam uma espécie de trindade maligna que promove e realiza o mal no mundo. Depois de falarmos sobre essa terrível perseguição aos cristãos, nós aprenderemos mais a respeito da vitória final dos servos fiéis do Senhor Jesus Cristo, pois João trata a respeito disso aqui no capítulo 14. E nós podemos dividir esse capítulo da seguinte maneira: o Cordeiro no Monte Sião, do capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 5, a proclamação do juízo divino, capítulo 14, de 6 a 13, a colheita da terra, do versículo 14 ao versículo 20. E no decorrer do capítulo 14, o Apocalipse fará um contraste entre aqueles que adoraram a besta e aqueles que adoraram a Jesus Cristo. E também falará a respeito do destino final desses dois grupos. Vocês viram aí que o capítulo 14 fala não só do Cristo vivo, ressurreto, mas também fala a respeito do juízo. Esse, então, será um capítulo muito interessante, pois ele nos leva a vislumbrarmos a vitória final de todos aqueles que servem a Jesus Cristo. Na semana passada eu falei um pouco a respeito disso, ressaltando que a mensagem do Apocalipse para os crentes de todas as épocas é que, embora o crente passe por aflições, perseguições, muitas dificuldades neste mundo, ele tem que olhar não a curto prazo, mas a longo prazo. Ele tem que vislumbrar a vitória final da Igreja de Cristo, a vitória sobre todo o mal. E é isso que o capítulo 14 nos leva a vislumbrar. E eu te convido para que possamos estudar essa mensagem maravilhosa para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de continuarmos, nós vamos orar pedindo a direção do Senhor para a aula de hoje. Oremos. Pai amado, nós estamos aqui, Deus, com muita vontade de aprendermos mais do Senhor. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito seja o nosso professor nesta manhã, ao longo de todo este estudo no capítulo 14 do livro de Apocalipse. Nos conduza, Pai, na leitura, na interpretação do texto e na aplicação das lições deste texto às nossas vidas. Que o Senhor venha ministrar em cada coração, Pai, nesta manhã, a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo a ler comigo o capítulo 14 de Apocalipse. Nós leremos primeiramente do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Então olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto a ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e de seu pai. Ouvi um som do céu como o barulho de um temporal e o estrondo de um grande trovão. O som que ouvi era como o de arpistas que tocavam suas harpas. Cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico senão os 144.000.
os que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. São os que seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Mentira alguma saiu de sua boca, pois são irrepreensíveis. O Cordeiro mencionado no versículo 1 diz respeito ao Cristo ressurreto que está sobre o Monte Sião. E o Monte Sião, ele no Antigo Testamento é sempre indicado como o lugar onde Deus reina e habita. Nós temos diversas passagens que falam sobre isso e eu quero apresentar duas delas para vocês nesta manhã. Temos o Salmo capítulo 9, versículo 11, que nos diz: Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. E Isaías, capítulo 52, versículo 7, como são belos sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Se no Antigo Testamento Sião é usado praticamente como um sinônimo para a cidade de Jerusalém, no Novo Testamento, em especial em Apocalipse e na carta aos Hebreus, Sião é um sinônimo para a Jerusalém celestial. Você pode conferir isso em Hebreus capítulo 12, versículos de 22 a 24. E olhando aqui para o capítulo 14 de Apocalipse, nós temos que o Cordeiro ele está sobre o Monte Sião e ali também nós temos a presença dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos, a presença do trono. Todos estão mencionados em Apocalipse capítulo 4, que indica que João ele teve uma visão do céu, onde o Cristo ressurreto, o Cordeiro, ele reina para todo o sempre. E nessa visão também há a presença dos 144 mil. Nós já falamos a respeito disso e eu quero revisar um pouco a respeito do que significa esses 144 mil para que fique muito claro para todos. São 144 mil, você encontra no versículo 1, eles tinham escrito na testa o nome tanto do Cordeiro quanto de seu pai. Vamos atentar um pouquinho mais para outros detalhes a respeito desses 144 mil. Observe no versículo 2 e 3 que eles estão cantando, eles estão adorando a Deus, eles estão também tocando suas harpas, eles estão adorando ao Senhor através da música. É interessante como o Apocalipse fala sempre da presença da música nos céus para a adoração ao Senhor. E é isso que fazem esses 144 mil. Eles são os mesmos mencionados no capítulo 7 do livro de Apocalipse, capítulo 7, versículos 3 e 4. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Eles foram marcados na testa, foram selados. Podemos pensar não necessariamente numa marca literal, pois lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, nós temos que os crentes, eles foram selados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é a marca na vida do crente de que ele pertence ao Senhor, de que ele foi comprado pelo Senhor. Mas aqui Apocalipse 14, ele já apresenta um contraste entre aqueles que pertencem ao Senhor, que adoram ao Senhor, e aqueles que adoram a besta, no capítulo 13. Aqueles que adoravam a besta, eles foram marcados na testa ou na mão direita. No mundo antigo, os escravos eles recebiam uma marca, seja na testa ou na mão.
marca para indicar que eles eram propriedade de alguém. E o Apocalipse está usando essa linguagem para distinguir esses dois grupos, aqueles que são de Cristo, pois o adoram, e aqueles que são da besta, pois a adoram. João está fazendo esse contraste e fala um pouco mais a respeito deles. E não posso me esquecer que o texto, quando nos diz que eles estão adorando ao Senhor, nos remete também a Apocalipse capítulo 7, versículo 9, eu o convido a ler, onde a palavra diz assim: depois dessas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos. Leiamos o 10 também. E clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. O Apocalipse, no capítulo 14, versículo 4, ele continua falando desses que estavam com o Cordeiro, desses 144 mil, e ele traz aqui algo que, à primeira vista, nos deixa intrigados. Ele diz assim: estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Precisamos nos lembrar que não devemos interpretar o texto de Apocalipse literalmente. João faz uso de linguagem simbólica. E é interessante que, ao olharmos para o Antigo Testamento, a infidelidade do povo de Israel ao adorar outros deuses, falsos deuses, é comparada com o adultério, é comparada com a prostituição. Os profetas, eles falaram a respeito disso, e nós temos o que disse o profeta Ezequiel: pois adulteraram e há sangue nas suas mãos, adulteraram com os seus ídolos, e até os seus filhos, gerados para mim, sacrificaram aos ídolos para serem consumidos. Também precisamos levar em conta o contexto dos crentes da Ásia Menor no final do século I. Eles estavam sendo perseguidos porque eles não concordavam em adorar a besta, eles eram fiéis ao testemunho do Senhor Jesus Cristo. Neste sentido, eles não se prostituíram com a grande Babilônia, que o capítulo 14 falará também. Eles não se prostituíram adorando ao imperador. Eles não se prostituíram adorando a besta. Eles permaneceram fiéis. Por isso, o versículo 4 fala que eles não se contaminaram. E o versículo diz também que esses 144 mil são os que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Eles foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Eles são aqueles que buscam imitar a Jesus, são discípulos de Jesus e por isso querem aprender a respeito dele para praticar as mesmas obras que ele. Por isso eles estão sempre com Jesus, seguindo o Cordeiro. São aqueles que foram comprados por ele. E aí temos novamente a figura do escravo, que no mundo antigo era comprado por alguém, e esse alguém colocava a sua marca de propriedade naquele escravo. E nós temos aqui o cristão, ele foi comprado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando Jesus derramou o seu próprio sangue para pagar a dívida que era nossa, a dívida do pecado e a dívida que nos conduzia à perdição eterna. E Jesus nos comprou para ele, para nos fazer novas criaturas, e recebemos a marca do Espírito Santo de Deus, que é a marca de que somos propriedade do Senhor. O versículo 5 diz ainda que eles não mentiram, pois mentira alguma saiu da sua boca, pois são irrepreensíveis. E a mentira aqui está relacionada ao culto à besta, ao culto ao imperador. Por isso, aqueles que estavam com o Cordeiro, eles eram imaculados, eles eram perfeitos, pois eles não haviam se corrompido com a adoração praticada no culto imperial. Vejam, João ele faz alguns contrastes.
ele fala que aqueles que são de Cristo foram marcados na testa com o nome do Cordeiro e com o nome de seu Pai. Aqueles que são da besta, no capítulo 13, eles foram marcados com a marca da besta na testa ou em suas mãos, porque adoram a besta, e os que são de Cristo adoram ao Senhor Jesus e a nenhum outro. Os que são de Jesus, os que estão com Ele, buscam imitá-lo, buscam aprender com Ele e o adoram. Já aqueles que pertencem à besta, eles praticam outras coisas, eles não estão interessados em aprender de Jesus, eles se corromperam, enquanto que aqueles que são de Jesus, aqueles que estão com o Cordeiro, eles são imaculados. Esses 144.000, portanto, eles representam a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que é imaculada, a noiva do Senhor. Apocalipse 19, versículo 7 diz o seguinte: alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. E para ficar um pouco mais claro a respeito do significado dos 144.000 com a igreja do Senhor Jesus Cristo, formada pelos crentes de todas as épocas e lugares, quero relembrar aos irmãos que esse número 144, ele é formado pela multiplicação, de 12 vezes 12, 12 que representa as tribos de Israel no Antigo Testamento, 12 que representa o número dos apóstolos escolhidos por Jesus, e aqui eles representam o povo de Deus, o Novo Testamento, nos dias atuais e até o dia que Jesus Cristo voltar. 10 na simbologia no simbolismo do Apocalipse, representa inteireza. Então, a multiplicação de 12 vezes 12, vezes 10, vezes 10, vezes 10, que totaliza 144.000, simboliza o número completo do povo de Deus sobre a terra. Diz respeito aos salvos de todas as épocas e lugares, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Diz respeito à igreja. Nós podemos dizer então que João, ele transmitia a seguinte mensagem para aqueles crentes perseguidos na Ásia Menor: Jesus Cristo está vivo e reina, ele é adorado pelos salvos, por aqueles que se mantiveram fiéis ao seu testemunho. Por isso, não se corrompam com o culto à besta, permaneçam fiéis. Nós fechamos esse primeiro bloco do capítulo 14 de Apocalipse dessa maneira, com essa visão do céu, com essa visão do reinado do Cordeiro, que é adorado pelos salvos, pelos remidos, por aqueles que se permaneceram fiéis ao testemunho de Jesus Cristo, mesmo em meio a todo tipo de perseguição. E agora, João, ele nos fala da visão a respeito da proclamação do juízo de Deus. Convido a todos para que leiamos o texto de Apocalipse 14, do versículo 6 ao versículo 13. Vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo, proclamando em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda o terceiro anjo, proclamando em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, preparado no cálice da sua ira, sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite,
os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. Temos aqui neste segundo bloco de Apocalipse capítulo 14, a proclamação do juízo de Deus através de 3 anjos. E o primeiro anjo, ele traz consigo, nós vemos aí no versículo 6, o evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Evangelho, nós sabemos que significa boas novas, e no Novo Testamento são boas novas de salvação através de Jesus Cristo. Mas aqui podemos perceber que o Evangelho, enquanto é uma boa nova, uma boa notícia para aqueles que creem em Jesus Cristo, ele também traz a mensagem de condenação para aqueles que rejeitam a Cristo. Podemos observar também na tradição profética que as boas notícias de salvação também traziam as notícias de condenação para os inimigos de Deus. Por exemplo, temos o que nos diz o profeta Naum, no capítulo 1, versículo 15. Os pés do que traz boas novas, do que anuncia paz, estão sobre os montes. Ó Judá, celebra as tuas festas, cumpre os teus votos, porque nunca mais o ímpio te invadirá. Ele será completamente destruído. A profecia de Naum foi cumprida através dos babilônios e dos medos que destruíram Nínive em 612 a.C. Olhando agora para o contexto do capítulo 14 de Apocalipse, nós podemos concluir que o anjo também proclama o reinado de Cristo, o reinado do Cordeiro que está em pé sobre o monte Sião. E, portanto, ele está dizendo aqui que somente ele deve ser adorado. O versículo 7 traz o conteúdo da sua proclamação. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O anjo declara: somente o Senhor deve ser adorado. Ele está acima de qualquer homem, ele está acima de qualquer imperador. Somente ele é digno de toda a adoração. O anjo, ele faz um ultimato para que todos decidam adorar somente a Jesus Cristo. As pessoas precisam escolher sobre quem adorar, e o Evangelho, ele traz essa mensagem. O Evangelho, ele, enquanto comunica as boas novas de salvação em Jesus Cristo, ele também anuncia para aqueles que rejeitam a Jesus que eles serão condenados. Mas a oportunidade de salvação é dada a todos. A proclamação continua sendo realizada e será feita até que Jesus Cristo volte. Ninguém poderá dizer que foi condenado injustamente, que foi condenado sem saber a mensagem do Evangelho, sem tê-la ouvido. E nos dias atuais, mais do que nunca, o Evangelho tem sido proclamado em todos os lugares e há missionários espalhados por todo o mundo, a fim de que todos saibam a respeito da salvação que só pode ser obtida através de Jesus Cristo. E nenhum homem, nenhuma pessoa poderá colocar essa desculpa de não ter a oportunidade, de não ter ouvido a mensagem para que pudesse então tomar a sua decisão. Eis aqui o ultimato. Todos precisam decidir sobre seguir a Cristo ou não. E é importante dizer, não há meio termo. Ninguém pode ficar em cima do muro. Só há 2 caminhos. Ou a pessoa decide seguir a Cristo, ou ela decide então rejeitá-lo, virar as costas para ele. E no contexto de João, aqueles que rejeitavam a Cristo decidiam adorar a besta, decidiam adorar a Satanás. O texto continua no versículo 8 do capítulo 14, onde o segundo anjo
ele agora traz um novo anúncio. Ele fala a respeito da queda da grande Babilônia. Sabemos que isso se refere ao Império Romano. E é interessante que as palavras do anjo aqui em Apocalipse, elas fazem eco das palavras de Isaías com relação à queda da Babilônia histórica. Vejamos o que Isaías diz: Vede, agora está vindo uma tropa de cavaleiros aos pares. E ele respondeu e disse: Caiu, a Babilônia caiu, e todas as imagens esculpidas de seus deuses foram despedaçadas no chão. A mensagem de condenação contida aqui no capítulo 14, versículo 8, está endereçada à grande Babilônia, ao Império Romano, nos tempos de João. E João diz para aqueles irmãos que eram perseguidos: olha, esse império maligno não subsistirá, ele cairá, ele será destruído. E podemos, meus irmãos, aplicar isso a todo domínio humano que se opõe à obra de Deus e que persegue aos servos de Deus neste mundo. Todo aquele que se opõe a Deus não subsistirá. Devemos entender isso, porque isso nos ajuda a permanecermos firmes em meio às perseguições. O versículo 9 apresenta o terceiro anjo. Ele traz a sentença de condenação aos adoradores da besta. Observemos aí alguns detalhes. Os adoradores da besta, eles beberão o vinho da ira de Deus. Você pode observar isso no versículo 10. Eles também serão atormentados com fogo e enxofre pela eternidade. E é importante atentarmos para essa informação contida no versículo 11, que nos diz que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E eles não têm repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Quando o texto fala que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, ele indica que esse sofrimento é um sofrimento eterno. Jesus já havia dito algo a respeito disso com relação ao juízo final, em Mateus 13, 41 e 42. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles ajuntarão do seu reino tudo o que serve de tropeço, e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. E após a proclamação do juízo de Deus sobre os adoradores da besta, João ele diz o seguinte no versículo 12: Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. João diz àqueles irmãos perseguidos no primeiro século: continuem firmes, pois Deus estabelecerá a sua justiça. Perseverem. E João apresenta agora no versículo 13 o que é para mim a mensagem central deste capítulo 14. Então ouvi uma voz do céu que dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. Certamente esta foi uma mensagem muito importante para aqueles irmãos que viram parentes e amigos serem executados por causa do testemunho de Jesus Cristo. Muitos estavam tristes e esta palavra com certeza trouxe um grande consolo aos seus corações e também uma esperança para que eles permanecessem firmes naquele caminho que haviam decidido trilhar, o caminho do Senhor. João apresenta aqui um contraste entre o destino final dos justos. O destino final dos justos, dos adoradores do Cordeiro, é o descanso no Senhor, o descanso de toda luta enfrentada neste mundo cruel. Já o destino dos adoradores da besta, daqueles que rejeitaram a Jesus Cristo, é o sofrimento eterno, conforme vimos na proclamação dos anjos.
O crente, ele não deve temer a morte. Ele não precisa. Sabe por quê? A Bíblia nos fala que a morte para o crente é como se fosse um momento de coroação. Essa é a perspectiva apresentada por Paulo já no final da sua vida. E vejamos o que ele fala a Timóteo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. A morte para o crente é como a entrega de um diploma, é como um momento de coroação de um atleta vencedor. Como nos diz Billy Graham, a morte ela abre os portões da eternidade para os servos de Deus, abre os portões dos céus para os servos de Deus. Por isso o crente, ele não deve temer a morte, mas se alegrar, porque ele irá para o descanso do seu Senhor. E assim a gente fecha o segundo bloco com mais esse contraste feito entre aqueles que adoram a Cristo e aqueles que adoram a besta. Nós vamos agora para o terceiro bloco, que nos traz a colheita realizada na terra. Leiamos o capítulo 14, do versículo 14 ao versículo 18. Olhei e vi uma nuvem branca diante de mim, e sobre a nuvem estava sentado alguém semelhante a um filho de homem, com uma coroa de ouro sobre a cabeça e uma foice afiada na mão. Então outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Passa a tua foice e ceifa, porque o tempo de ceifar chegou, pois a terra já está madura para a colheita. Assim, aquele que estava assentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Ainda outro anjo saiu do santuário no céu, também com uma foice afiada. E do altar saiu outro anjo com poder sobre o fogo, e clamou em alta voz ao que estava com a foice afiada: Passa a tua foice afiada e colhe os cachos da vinha da terra, pois as uvas já estão maduras. O anjo passou sua foice pela terra, colheu as uvas da vinha e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Temos aqui duas colheitas, a primeira que vai do versículo 14 até o versículo 16, e apresenta alguém como um filho do homem que está assentado sobre as nuvens e tem uma coroa de ouro sobre a sua cabeça. Essa figura é exatamente aquela que foi profetizada pelo profeta Daniel no capítulo 7, versículos 13 e 14. É importante nós lermos essa passagem, pois, como já foi dito, o Apocalipse ele faz uso do texto do Antigo Testamento constantemente, principalmente do profeta Daniel e o profeta Ezequiel. Então leiamos o capítulo 7 de Daniel, versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com um filho de homem vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu a um ancião bem idoso e a ele foi levado. E foi-lhe dado domínio, glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. Vemos que não se trata de um homem comum, pois tem prerrogativas divinas, está sobre as nuvens. O Salmo 68, versículo 4, falando a respeito de Deus, diz o seguinte: Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que cavalga sobre as nuvens, pois seu nome é Senhor, exultai diante dele. E a esse filho do homem foi dado todo o domínio, todo o poder, toda a honra, toda a glória, e os povos e nações de todas as línguas o servirão
eternamente. Nós vemos que esse Filho do Homem, na verdade, é o Deus homem. E devemos nos lembrar de como Jesus Cristo se referia toda vez que falava de si mesmo nos evangelhos sinóticos, ou seja, os 3 primeiros evangelhos das nossas Bíblias, né? Os 3 primeiros evangelhos do Novo Testamento. Jesus ele se identifica com o Filho do Homem. Em Marcos capítulo 2, depois de ter curado o paralítico de Cafarnaum, ele diz o seguinte: mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Portanto, esta primeira colheita mostra Jesus ceifando a terra e colhendo aqueles que estão salvos. O anjo diz no versículo 15, passa a tua foice e ceifa, porque o tempo de ceifar chegou, pois a terra já está madura para a colheita. Barclay comenta o seguinte, o Senhor ressuscitado, então, colhe os que estão destinados para a salvação, enquanto que o anjo colhe os condenados. Isso nos direciona para a próxima colheita, que é diferente da primeira, pois não é uma colheita de grãos, como indica ser a primeira, é uma colheita de uvas. E aqui nós temos mais um contraste feito por João entre aqueles que adoram ao Cordeiro e aqueles que adoram a besta. Aqueles que adoram ao Cordeiro, eles são então colhidos por Cristo. E agora aqueles que viraram as costas para Jesus, aqueles que o rejeitaram, aqueles que decidiram adorar a besta, eles sofrerão a condenação. A segunda colheita é uma colheita de condenação. E nós vemos o seguinte em Apocalipse capítulo 14, versículo 17. Ainda outro anjo saiu do santuário no céu, também com uma foice. E o versículo 18 diz que do altar saiu outro anjo com poder sobre o fogo. O fogo ele representa o juízo do Senhor. E o texto continua dizendo, passa a tua foice afiada e colhe os cachos da vinha da terra, pois as uvas já estão maduras. O anjo passou sua foice pela terra, colheu as uvas da vinha e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. É importante destacar que o lagar no Antigo Testamento é uma figura muito comum para representar o lugar de execução da ira divina. Lamentações capítulo 1, versículo 15, nós temos ali as palavras de Jeremias com relação à execução do juízo do Senhor sobre a Jerusalém infiel. O Senhor dispersou todos os guerreiros que estavam comigo, convocou um exército contra mim para matar os meus jovens. O Senhor pisou a virgem, a cidade de Judá, num lagar. Também Joel capítulo 3, versículo 13. Lançai a foice, porque a colheita já está madura. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, pois a sua maldade é grande. E o versículo 20 diz que esse lagar ele foi colocado fora da cidade. Ele então está fora da proteção do Senhor, enquanto os salvos estão com Cristo, com o Cordeiro em Sião, estão protegidos. Aqueles que foram condenados, os ímpios, os adoradores da besta, estão fora. E ali no lagar receberão um castigo com muita brutalidade e violência. O texto no versículo 20 traz essa realidade, pois o lagar foi pisado fora da cidade, dele saiu sangue até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. O texto, quando fala que o lagar foi colocado fora da cidade, para que então aqueles que serão condenados recebam a ira de Deus, nos lembra do que aconteceu com Jesus Cristo, quando foi crucificado. Ele foi crucificado fora da cidade, e ali na cruz ele recebeu sobre ele toda a ira de Deus. O seu sangue foi derramado ali na cruz. Jesus, ele se colocou naquela posição em nosso lugar, e assim todo aquele que se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus e o tem como único Senhor e Salvador,
já recebeu a sua salvação, não está condenado. Agora, esses que rejeitaram a Cristo, rejeitaram o seu sacrifício, receberão sobre si a ira divina. É isso que nos diz o Evangelho em João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E o versículo 20 termina dizendo que esse sangue que saiu do lagar atingiu uma extensão de 1.600 estádios. Algumas traduções trazem, em vez de 1.600 estádios, cerca de 300 quilômetros. É uma medida que, na época em que o Apocalipse foi escrito, correspondia à extensão de Israel. Hoje ela é um pouco maior, mas naquela época a extensão era cerca de 1.600 estádios ou cerca de 300 quilômetros. O sangue foi jorrado então sobre toda a terra, sobre todo Israel. Isso representa que o juízo divino será sobre toda a terra, não só sobre Israel, mas sobre toda a terra, sobre todos os seus habitantes. E assim nós chegamos ao final do terceiro bloco de Apocalipse capítulo 14. E agora quero pensar com os irmãos em algumas lições para as nossas vidas. De que maneira podemos aplicar o que aprendemos nesta manhã às nossas vidas no século 21. Bem, eu quero destacar que do mesmo modo que a Babilônia, do mesmo modo que Roma e outros impérios e domínios humanos que se colocaram em oposição a Deus e que por isso perseguiram aos servos de Deus ao longo da história, assim como todos esses domínios caíram, todo e qualquer domínio humano, seja na atualidade ou no futuro, também cairá, não subsistirá. Da mesma forma, Satanás, que é aquele que rege esses domínios que se opõem a Deus, é Satanás que utilizou o Império Romano como seu agente para a prática do mal naquela época, ele também já está derrotado pelo Senhor Jesus, que o venceu na cruz do Calvário. Outra lição que podemos extrair de todo o estudo que realizamos hoje é que no Evangelho de Jesus Cristo não existe meio termo. A mensagem é bem clara. Só existem dois destinos para o ser humano na eternidade: a salvação através de Jesus Cristo somente, ou a condenação e sofrimento eterno por causa do pecado. É importante observar que Deus não criou ninguém para sofrer eternamente, e esse não é o desejo dele. O desejo dele é que todos sejam salvos. Por isso ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz e nos dar a salvação. No entanto, cada pessoa precisa tomar a sua própria decisão. O Evangelho requer isso, que cada pessoa decida servir a Jesus, segui-lo, adorá-lo ou não. Qual é a sua decisão hoje? É importante que você decida seguir ao Senhor Jesus. Assim como nos tempos de João, onde muitas pessoas, na verdade, a maioria, escolheu adorar a besta por causa das facilidades que esse caminho oferecia, pois eles não eram perseguidos, e enquanto aqueles que se negavam a adorar ao imperador eram perseguidos, presos e mortos, ainda hoje muitas pessoas preferem não seguir a Cristo. Muitas pessoas rejeitam a Jesus porque desejam trilhar um caminho cheio de facilidades. Sabe por quê? Porque se elas passarem a seguir a Jesus, possivelmente terão que, algumas, mudar de emprego, outras terão que mudar o seu círculo social, outras elas não querem ser perseguidas talvez no seu ambiente de trabalho, enfim, elas querem viver uma vida de facilidades, uma vida segundo a sua própria vontade. No entanto, eu quero lembrar o que nos diz a palavra de Deus a respeito disso. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me.
E o versículo 24 diz: pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim, este a preservará. Enquanto seguir a Jesus implica em possíveis perseguições, o resultado final para aqueles que seguirem a Jesus, o destino final é a salvação eterna. Na verdade, aquele que aparentemente perde alguma coisa por causa de Cristo, na verdade ganha tudo, ganha a vida. Eu quero dizer para você que talvez tenha trilhado ou esteja trilhando um caminho de facilidade, tem resistido a Jesus. Escolha o caminho da salvação. Quero ressaltar mais um texto do Novo Testamento que fala a respeito disso. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. E qual caminho você escolheu? Escolha seguir o caminho de Jesus Cristo, o caminho da salvação. Outra lição, meus irmãos, é que o crente passa por aflições. Ele sofre o escárnio, ele é perseguido, ele é injustiçado. Essa é uma realidade da vida cristã e diante de tudo isso nós devemos pedir ao Senhor que Ele nos fortaleça. Paulo, ele ressaltou isso a Timóteo na sua segunda carta, Timóteo capítulo 3, versículo 12. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Ninguém que passa a seguir a Jesus é enganado com relação a isso. Somos perseguidos, mas o que é maravilhoso é que Jesus ele vai conosco. Vocês se lembram do que Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 28, versículo 20? Eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona, Ele está conosco em todo o tempo, em meio à perseguição, é Ele quem nos fortalece. E o Senhor Jesus deseja que através do nosso bom testemunho, mesmo sendo perseguidos, Ele deseja que outras pessoas que ainda estão distantes dEle se rendam ao seu senhorio. E aí podemos nos lembrar dos mártires que morreram, sendo então mortos pelo Império Romano. Muitos cristãos, por exemplo, morreram no Coliseu Romano, serviram de entretenimento para os romanos, mas quando o sangue daqueles mártires foi derramado, a história nos conta que muitos gentios, muitos não-judeus e também judeus se converteram ao Senhor Jesus Cristo. O Império Romano ele foi então sendo conquistado pela proclamação do Evangelho. E aí temos o que nos diz Tertuliano de Cartago: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Que pelo nosso bom testemunho, mesmo em meio às perseguições, que muitas pessoas se convertam ao Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos também, essa é a última lição que eu quero destacar hoje, que o crente ele não precisa ter medo da morte, pois através de Jesus nós temos a certeza da salvação eterna. E eu quero então terminar contando uma história a respeito de John Wesley, que é bem conhecida, mas talvez exista alguém que participa da aula e ainda não ouviu. John Wesley certa vez fazia uma viagem para a América do Norte como um missionário, vejam, como um missionário. E naquela viagem ele teve que enfrentar uma grande tempestade. Todos que estavam naquela embarcação, ele fazia viagem de navio, estava temendo a morte. E John Wesley estava muito assustado, muito temeroso. Mas ele ficou impressionado com um grupo de cristãos morávios que estavam, em contraste com os demais, tranquilos e serenos, porque tinham certeza da salvação eterna. Foi naquele momento que John Wesley ele caiu em si e percebeu que ele precisava se converter a Cristo, o que veio a acontecer tempos depois. E só então, só depois de se converter realmente a Jesus Cristo,
John Wesley passou a ter a segurança para enfrentar a morte com tranquilidade, com serenidade, tendo certeza da vida eterna. Talvez você que até participa da igreja há tanto tempo, né, talvez você não tenha certeza da sua salvação. Eu quero dizer para você, entregue-se a Jesus, receba Jesus como único Senhor e Salvador. E você, meu irmão, que tem uma fé sincera e tem algum tipo de receio quanto à morte, olha, Jesus Cristo, ele te deu vida eterna através do sacrifício dele na cruz. Estamos vivendo um tempo em que o medo da morte, ele está presente no pensamento de muitas pessoas, 24 horas por dia. E muitas pessoas estão aflitas, atormentadas com medo da morte. Eu quero dizer para todos, aquele que reconhece Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, ele não tem medo da morte, porque ele sabe que através de Jesus tem a vida eterna. E o Senhor Jesus te dá nesta manhã, te dá neste momento em que você assiste este vídeo, a oportunidade de se render a Ele. E eu quero terminar orando pelas nossas vidas, orando por aqueles que ainda não se renderam a Jesus, para que tomem essa decisão enquanto ainda há tempo. Oremos. Senhor Deus e Pai, como é maravilhoso ver aqui na Tua Palavra a vitória de Jesus, a vitória da Igreja de Cristo sobre todo o mal. Temos aprendido tanto, Pai, nestas aulas da Escola Bíblica Dominical e tem sido maravilhoso. Pai, nós nos alegramos e te agradecemos pela vitória obtida através de Jesus, vitória que é da Tua Igreja. E, ó Deus, que nós sejamos instrumentos do Senhor, mesmo em meio às perseguições, para que aqueles que ainda estão longe de Ti sejam salvos, se convertam a Jesus Cristo. Pai amado, nós nos alegramos na alegria da salvação, nos alegramos com a certeza da vida eterna e pedimos por todos aqueles que assistem a esta aula e que ainda não tomaram essa decisão, que se rendam a Jesus e que também descansem no Senhor, tenham tranquilidade, serenidade, mesmo diante da morte, Pai. Pois aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. É a mensagem do Evangelho. Deus amado, continue conosco neste domingo, continue conosco durante toda a semana, nos dirija em tudo que fizermos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe você e a sua família, que você tenha uma semana abençoada.